Está a começar agora mais uma revista ACP, a atualidade do universo do Automóvel Clube de Portugal. Esta semana conhecemos a realidade da adaptação dos carros para pessoas portadoras de deficiência. A Câmara de Lisboa vai reformular a atual ciclovia da Rua Castilho, uma decisão após as avaliações de risco e de um estudo do ACP que consideraram a atual estrutura inadequada. A versão desportiva da carrinha Opel Astra foi atualizada. A qualidade da montagem é um dos trunfos. Vamos vê-la daqui a pouco. A mobilidade elétrica é a tendência do momento, mas há mais de 100 anos já era vista como um caminho para os automóveis que então surgiam. Daqui a pouco fica a conhecer a história do carro elétrico. ACP Revista. Para muitos, é apenas o fim de uma viagem. Para quem tem mobilidade condicionada, pode representar algo muito maior: a possibilidade de continuar a viver de forma autónoma. A adaptação e ter um carro adaptado é a minha liberdade, é o poder ir e vir autonomamente, sem estar dependente de outra pessoa ou ter de andar de transportes públicos que nem sempre têm a acessibilidade necessária. Felizmina integra a Associação Salvador, uma instituição que promove a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência motora. A sua história conta um dos muitos exemplos de como um automóvel adaptado pode devolver autonomia e independência. À primeira vista, este parece um carro como qualquer outro, mas as adaptações variam de acordo com as necessidades de cada condutor e podem passar por comandos manuais para acelerar e travar, alterações na direção ou outros equipamentos específicos. O responsável da formação ACP diz que a chave está na personalização. Cada caso é um caso. Basicamente, quase todas as adaptações são possíveis de se fazer. Tudo dependerá primeiro do handicap que a pessoa tem e será feito através de uma avaliação médica e depois essa avaliação médica irá corresponder a um código de restrições. E em relação a essa restrição corresponderá a uma adaptação que será depois utilizada. Quem pretende obter a carta faz a aprendizagem já num veículo adaptado às necessidades identificadas nessa avaliação. Já quem fica com uma limitação física depois de ser condutor não precisa de repetir todo o processo, podendo recorrer, se necessário, a aulas de adaptação para ganhar confiança nesta nova forma de conduzir. O facto da pessoa ter ali algum problema físico que de alguma forma o vai limitar ou condicionar na condução, nunca irá pôr em risco a segurança desde que utilize as adaptações necessárias, como é óbvio, não é? Não é um entrave. Habitualmente essas pessoas têm até uma condução mais segura. Mais do que alterar um automóvel, estas adaptações permitem manter rotinas que de outra forma não seriam possíveis. Eu hoje trabalho e consigo cumprir o meu horário de trabalho porque tenho um carro. Eu saio do trabalho, venho aqui porque venho fazer desporto. Ou vou ter com um amigo porque tenho um carro que me leva exatamente lá onde eu quero estar. Apesar dos avanços na adaptação dos veículos, continuam a existir desafios que condicionam a mobilidade de quem depende deles. Eu estive sem carro há algum tempo porque avariou e sentia-me completamente presa novamente, porque não conseguia ir, porque até tive um acidente, não fui culpada e tinha direito a um carro de substituição, mas infelizmente não há no mercado para aluguer carros adaptados. As adaptações permitem conduzir com autonomia, mas ainda há barreiras a ultrapassar para garantir uma mobilidade verdadeiramente acessível. A mobilidade elétrica é a tendência do momento, mas há mais de 100 anos já era vista como um caminho para os automóveis que então surgiam. Daqui a pouco fica a conhecer a história do carro elétrico. Todos os dias, milhares de automóveis atravessam a Rua Castilho, onde se encontra uma das ciclovias mais críticas da cidade. Depois de o Automóvel Clube de Portugal ter alertado há cerca de um ano para a necessidade de intervir neste eixo, a Câmara Municipal de Lisboa prepara agora uma solução. O objetivo passa por relocalizar a ciclovia, já que o traçado atual expõe os ciclistas ao tráfego automóvel.
O problema é mesmo esse, é garantir a segurança dos ciclistas e conhecendo como conheço a Rua Castilho, capaz de ser difícil. Muitas vezes temos ciclovias que são invadidas por carros e não garantem a segurança dos ciclistas e acaba por ser um bocadinho uma não solução. A proposta da Câmara prevê transferir a ciclovia para o lado poente da Rua Castilho, junto ao Parque Eduardo VII, criando um percurso mais seguro e melhor integrado na rede ciclável. Está também em estudo uma ligação pela Alameda Edgar Cardoso, aproveitando o perímetro do parque até ao Marquês de Pombal, bem como o prolongamento da ciclovia até à Rua Rosa Araújo e à Avenida da Liberdade, reforçando a ligação à Baixa e ao Rio. Além da nova localização da ciclovia, estão previstas medidas de acalmia de tráfego e de reforço da segurança na própria Rua Castilho. Enquanto uns defendem que reforçar a segurança dos ciclistas é essencial, outros receiam o impacto que a alteração poderá ter na circulação automóvel. Acho que sim, acho que traz benefícios a quem anda de bicicleta e aumenta a segurança dos ciclistas. Não me parece que seja muito seguro andar de bicicleta na Rua Castilho. E também não vejo muita gente a andar de bicicleta, mas acho importante o esforço. Neste caso vai engarrafar ainda mais. Só que se tirarem uma via às viaturas para meterem uma via para as bicicletas, óbvio que vai engarrafar muito mais, mas será mais seguro andar de bicicleta. Apesar das opiniões divididas, há um ponto em comum. A Rua Castilho continua a ser uma das zonas mais exigentes para quem opta pela mobilidade suave. Em resposta à revista ACP, a Câmara Municipal de Lisboa explica que o projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Segundo a autarquia, o projeto deverá estar concluído até ao final de 2026, para que a obra possa avançar durante 2027. Para já, ainda não existe uma data definida para o início dos trabalhos. As carrinhas continuam a ser uma das melhores escolhas para quem faz muitos quilómetros. Oferecem mais espaço do que um SUV equivalente, consomem menos e mantêm um comportamento mais equilibrado. E esta Opel Astra Sport Tourer quer provar exatamente isso. Nesta versão, combina um motor diesel de 130 cavalos com uma caixa automática de 8 velocidades. O resultado é uma proposta pensada para quem valoriza conforto, eficiência e capacidade para o dia-a-dia. O nome Astra faz parte da história da Opel desde 1991. Sucedendo ao lendário Kadett, ao longo de várias gerações tornou-se uma das referências do segmento C europeu, conhecido pela robustez, conforto e versatilidade. Esta geração representa uma verdadeira mudança de imagem. O design é mais moderno e marcante, inspirado na nova linguagem estética da marca. Na frente destaca-se o Opel Visor, que integra a grelha e os faróis numa única superfície preta, conferindo uma identidade forte. A carroceria Sport Tourer acrescenta uma silhueta elegante, sem sacrificar a funcionalidade e mantendo um aspecto desportivo, apesar do aumento de espaço disponível. No interior encontramos um ambiente muito bem construído e claramente orientado para a ergonomia. O Pure Panel reúne 2 ecrãs digitais integrados num único painel, enquanto os comandos principais continuam acessíveis através de botões físicos, algo cada vez mais raro. Os materiais transmitem uma boa sensação de qualidade, existindo superfícies suaves ao toque nas zonas principais do habitáculo. O espaço nos bancos traseiros é generoso e a bagageira é um dos grandes argumentos desta carrinha, ideal para famílias ou para quem viaja frequentemente. Debaixo do capô está um motor 1.5 turbodiesel de 4 cilindros com 130 cavalos e 300 Nm de binário, associado a uma caixa automática de 8 velocidades. É um conjunto que privilegia os baixos consumos e o conforto nas viagens longas. A resposta é progressiva, a caixa trabalha de forma suave e o isolamento acústico contribui para uma condução relaxada. O comportamento em estrada também merece destaque. A suspensão encontra um bom compromisso entre o conforto e a estabilidade, tornando desta Astra Sport Tourer uma excelente companheira para quem percorre muitos quilómetros ao longo do ano. Em Portugal, a Opel Astra Sport Tourer de 130 cavalos com caixa automática começa nos 33.980 €, já com IVA. No mercado onde os SUVs dominam as vendas, esta carrinha lembra-nos que ainda existem alternativas muito racionais. É espaçosa, confortável, eficiente e suficientemente elegante para agradar tanto à razão como ao olhar. Para quem procura uma verdadeira carrinha de família sem complicações, continua a ser uma aposta muito sólida.
Quando pensamos em carros elétricos, pensamos logo na Tesla, na BYD, em todas as marcas que estão a entrar no mercado português ou em modelos icónicos como o Renault 5 E-Tech. Mas e se lhe dissesse que o carro elétrico nasceu antes do automóvel a gasolina e que há mais de 100 anos era visto como o futuro da mobilidade? Hoje vamos viajar no tempo para descobrir a verdadeira história do automóvel elétrico. A história começa no século XIX. Entre as décadas de 1830 e 1840, surgiram os primeiros veículos movidos a eletricidade, ainda em fase experimental. Em 1881, o francês Gustave Trouvé apresenta um triciclo elétrico capaz de circular na via pública e, poucos anos depois, em 1988, nasce na Alemanha o Flocken Elektrowagen, considerado por muitos o primeiro automóvel elétrico da história. A mobilidade elétrica deixava de ser apenas uma experiência para começar a tornar-se uma realidade. No final do século XIX, os carros elétricos conhecem a sua primeira grande época de sucesso. Eram silenciosos, não produziam fumos e dispensavam a complicada manivela para colocar o motor em funcionamento. Eram muito mais fáceis de conduzir do que os automóveis a gasolina. Na Europa, surgem modelos como o francês Jean Todt, o inovador Lohner Porsche, criado por Ferdinand Porsche, que utilizava motores elétricos instalados diretamente nas rodas. Também em cidades como Londres e Nova Iorque, circulavam frotas de táxis totalmente elétricos. Mas há um facto que quase ninguém conhece. Em 1899, o belga Camille Janazzi entrava para a história ao volante do La Jamais Content, tornando-se o primeiro homem a ultrapassar os 100 km por hora num automóvel. A velocidade registada, 105,88 km por hora. E esse automóvel era elétrico. Em 1908, a chegada do Ford Model T mudou completamente a indústria automóvel. Produzido em massa, tornou-se muito mais acessível do que qualquer carro elétrico. Pouco depois, a Cadillac introduziu o motor de arranque elétrico, eliminando uma das grandes vantagens dos automóveis elétricos. Já não era necessário recorrer à manivela para ligar o carro a gasolina. Com combustível barato, maior autonomia e uma rede de estradas em rápida expansão, o motor de combustão acabou por dominar o século XX. A ideia nunca desapareceu completamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiram soluções como o Peugeot VLV e, décadas mais tarde, a crise petrolífera voltou a despertar o interesse pela mobilidade elétrica. Nos anos 90 apareceram modelos como o GM EV1, o Renault Clio Electric ou o Citroën Saxo Electric, mas as limitações das baterias continuavam a ser um obstáculo. O verdadeiro ponto de viragem chega já no século XXI com as baterias de íons de lítio, o Tesla Roadster e pouco depois o Nissan Leaf, o primeiro elétrico moderno produzido em grande escala. Hoje existem centenas de modelos elétricos, autonomias superiores a 600 km e tempos de carregamento cada vez mais reduzidos. Afinal, o carro elétrico não é uma revolução recente, é o regresso de uma ideia com quase 2 séculos de história, que só agora beneficia da tecnologia necessária para mostrar todo o seu potencial. Agora, a fechar e com mais de meio país de férias, é tempo de agenda. Temos vindo a relembrar nas últimas semanas, mas ainda assim vale a pena dizê-lo pela última vez. Vem aí o torneio de verão ACP Golf no Algarve. Joga-se a 22 de agosto e pela primeira vez no campo da Quinta de Cima, em Vila Nova de Cacela. Temos ainda mais golfe este mês de agosto, no dia 25, na Quinta da Marinha, faz-se o apuramento para a final do Ultra Sunset. Serão definidos os 36 finalistas deste torneio, 18 na categoria Gross e 18 na categoria Net, que depois vão jogar a final. Estamos a pouco mais de um mês do Rally ACP Classics. Trata já da inscrição. É uma prova de regularidade, ou seja, tem componente desportiva, mas é acessível para quem nunca participou nestas andanças. São aproximadamente 130 km, 10 packs de regularidade, percorrendo algumas zonas míticas do desporto automóvel, como o Gradil ou o Sobral da Abelheira. O final será na Tapada de Mafra, como já aconteceu no ano passado. E agora, ponto final na edição desta semana da revista ACP.